E uma das coisas que eu tenho dito, pastor Júlio, a melhor forma de eu acreditar no meu futuro é olhar para o que Deus já fez no meu passado. E se Deus foi comigo ontem, pode ter certeza que Ele é comigo hoje e continuará conosco amanhã, na glória do nosso Deus. Pastor Júlio, querido pastor Márcio, uma alegria poder estar com vocês, aos demais coordenadores da casa, Nazareno, Deus te abençoe, cantora Tângela, também a sua filha, a esposa do cantor Nazareno, todos Deus abençoe, e a esta querida igreja que está presente. Quem veio ouvir a voz de Deus? Amém. Ontem, quando eu estava saindo daqui, um irmão me abraçou ali fora e disse: André, Claudinei, ainda bem que eu não saí quando o cantor Alisson precisou sair, porque eu estava com vontade de ir embora, mas ainda bem que eu fiquei, porque o que eu ouvi de Deus esta noite mudou a minha história. Permaneça alguns minutos, porque Deus tem uma boa palavra aos nossos corações. Se você achou Atos 28, me dá um sinal dizendo amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: e estando os salvos na praia, souberam então que a ilha se chamava Malta. E os nativos usaram conosco de muita bondade, e acenderam uma fogueira, e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, e colocou-os no fogo, nesse momento uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, dizia uns aos outros: certamente esse homem é homicida, pois embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas dê glória a Deus se quiser. Mas sacudindo ele a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram então de opinião e começaram a dizer que ele era um Deus. Você pode dizer amém pela palavra do Senhor? Você está disposto a ouvir a voz de Deus mais uma vez? Então eu tenho uma boa notícia: se você está disposto a ouvi-lo, Ele também está disposto a falar com a gente. Diga comigo: Senhor Jesus, está fraco? Senhor Jesus, eu preciso que a sua palavra seja profecia para minha vida esta noite. Diga assim: eu vim aqui para ouvir a sua voz. Você crê que Deus ainda fala através da sua palavra? Então, costume que tenho desde os 8 anos de idade, olhe para quem está do seu lado com muito respeito e pergunta assim: trouxe o glória a Deus? Ainda tem glória a Deus para dar a Deus esta noite? Agora olha para ela, olha para ele com muito respeito, diga assim: se ainda tem, pode colocar o playback para tocar, porque aqui é casa de glória, aqui é casa de adoração ao nome de Jesus. Volte a seu assento e me empreste a sua atenção. Queridos e amados irmãos, orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para esta noite, desceu ao meu coração o capítulo de número 28 do livro de Atos dos Apóstolos. E para entendermos a grandiosidade do capítulo de número 28, o que está acontecendo com o apóstolo Paulo, precisamos conhecer o contexto que envolve esta narrativa bíblica. E o contexto do capítulo de número 28, pastor Júlio, está no capítulo de número 27, capítulo de número 26, capítulo de número 25. Quando a Bíblia está dizendo que o apóstolo Paulo já fazia 2 anos aproximadamente que estava preso na Cesareia, já havia sido julgado por Félix,
já havia sido julgado por Festo, já havia sido julgado por Agripa Mariana, e agora o apóstolo Paulo vai apelar para que se apresente ao imperador de Roma, César. E a Bíblia diz que isso agradou a todo o sinédrio, e isso vai acontecer. No capítulo de número 27, Paulo está diante de uma promessa, Nazareno. Qual promessa? Que ele deveria se apresentar a César em Roma, depois de 2 anos preso na Cesareia. E o capítulo 27 vai nos dizer, pastor Júlio, de uma viagem que se inicia. Porém, eles vão desembarcar em um porto em Creta, e eles vão precisar trocar de embarcação. Nesse momento, o apóstolo Paulo vai dar um conselho, André, e o conselho é: olha, nós estamos no início do inverno, não é bom nós navegarmos nesse tempo, mas a Bíblia vai dizer, Nazareno, que a opinião de Paulo é ignorada. Então eles vão partir em viagem, iniciando de Creta em direção a Roma. Porém, o capítulo 27 me dá arrepios, irmã Tângela, porque o texto vai dizer que eles começam a navegar, o mar está calmo, mas eu gosto disso e eu preciso aplicar uma verdade nesse texto. Se toda pessoa que saísse fora do plano de Deus, já embarcasse num navio cheio de ondas, cheio de tempestade, ninguém sairia do plano de Deus, porque no primeiro momento aparece calmaria, aparece que tudo está normal, mas o texto diz que daqui a pouco calmo vai se tornar em ondas, em uma grande tempestade. Pastor Júlio, o texto diz que durante 14 dias, ou seja, 2 semanas, eles não veem mais o brilho do sol. Além disso, não veem mais o brilho da lua e das estrelas, porque é uma grande tempestade que se levanta contra aquele navio, ao ponto, Becker, que o texto diz que eles começam a jogar tudo que tem de valor, tudo aquilo que era pesado dentro do navio, eles começam a tirar a água, e o texto diz: e a esperança foi embora. Já não havia mais esperança no coração daqueles 276 passageiros. E eu preciso te dizer esta noite, debaixo do sangue de Jesus, sabe por que eu amo esse texto, pastor Júlio? É porque daqui a pouquinho o apóstolo Paulo se levanta e ele olha para aqueles 276 passageiros, pastor Márcio, e ele diz o seguinte: gente, fica tranquilo, porque nenhum de nós pereceremos. Sabe por que nós não pereceremos? Porque aqui dentro tem um homem debaixo da promessa. Por causa desse homem que era ele, ele diz: esta noite o anjo do Senhor esteve comigo e ele me disse que ninguém de nós perecerá, porque eu tenho uma promessa, e a promessa é que eu devo chegar até Roma. Irmã Tângela, eu gosto disso e eu preciso aplicar esta palavra ao nosso coração, cantor Nazareno. Sabe qual é o problema da minha geração, André? É porque a minha geração não pensa em quem convidar para fazer parte da sua embarcação, e acaba colocando qualquer um, dando carona na nossa trajetória. E aí eu me lembro de um texto no Antigo Testamento parecido, mas ao inverso, quando a Bíblia diz que tem um profeta fujão e ele entra dentro de um navio, porém a Bíblia diz que tudo acontece ao contrário, e ele chega a uma conclusão: o problema dessa embarcação de ir a pique é por causa de mim que fujo do Deus Altíssimo. Ou seja, eu sou o problema que está causando dano para esse navio.
viu. Aí eu preciso esta noite, debaixo do sangue de Jesus, te perguntar: quem é que você anda convidando para fazer parte da tua navegação? Quem é que você está colocando dentro da sua casa, se assentando à tua mesa? Porque tem gente que te dá tapinha nas costas, mas não é teu amigo. Tem gente que caminha contigo, te joga confete, mas não é teu amigo. Mas o Espírito Santo está descendo através da palavra, e a palavra do céu é: fica tranquilo, Deus vai selecionar gente e amigo de verdade para colocar do teu lado, gente que vai te jogar para mais perto de Deus. O navio é salvo por causa de um homem. Porém o texto diz que a embarcação se quebra, porém nenhum dos 276 passageiros, nem Paulo, nem Lucas, que estava acompanhando, perecem. E eles chegam aonde? Na ilha de Malta. Agora olhe para mim, olha o texto. Ao chegar na ilha de Malta, a Bíblia diz que os habitantes usam de misericórdia. Ao usar de misericórdia em Mantângela, o texto diz, eles acendem uma fogueira. Por quê? Porque o texto está dizendo que havia chuva. Além da chuva, irmão Nazareno, sabe o que eu gosto do texto? Como eu já disse, era início do inverno. Então eles estão com frio e eles estão molhados. Sabe o que acontece? O povo, os habitantes da ilha de Malta, resolve acender uma fogueira. Para quê? Para aquecer, para que eles não sofram de uma hipotermia. O que é uma hipotermia? É quando a temperatura do corpo baixa de 35 graus Celsius. O que acontece com uma pessoa? Ela pode vir à morte. É por isso que no período do frio, aqui no sul principalmente, você vê noticiários dizendo de alguém morador de rua morreu. Por quê? Porque teve uma hipotermia. É quando a temperatura do corpo baixou de cima abaixo de 35 graus Celsius. Então os seus órgãos vão à falência e esta pessoa pode morrer. Mas eu preciso dizer, debaixo do sangue de Jesus, vai doer, mas eu tenho que dizer esta noite: a pior hipotermia, irmão André, não é a hipotermia física, não é a hipotermia natural, porque essa cobertora aquece, esta um bom casaco pode aquecer, esta casa de apoio vem e abraça e está resolvido. Mas a pior hipotermia que pode acontecer, eu chamo de hipotermia espiritual, quando os nossos corações param de queimar por Deus, quando nós não sentimos mais a presença e a glória do Espírito Santo. Mas eu vim de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para profetizar. Se o diabo pensou que você ia sofrer uma hipotermia, que você ia esfriar, que o teu coração ia congelar, ele quebrou a cara, porque nós continuaremos queimando pela sua presença. A pior hipotermia é a hipotermia espiritual. É quando o nosso coração se esfria. É quando a gente perde o primeiro amor. É quando o horário do culto passa e a gente fica incomodado. Mas Deus está descendo aqui, porque eu estou crendo que eu estou pregando para uma geração que continua queimando. Oh glória! Eu estou sentindo graça do Espírito Santo. Você não vai congelar, você não vai esfriar. O diabo estava dizendo: vai sofrer uma hipotermia, vai morrer, vai esfriar, vai abandonar a fé. Mas Satanás se enganou. A gente vai continuar queimando pela sua presença. Oh glória! Quem pode levantar a mão, abrir a boca para dar grito de glória a Deus? Aqui não tem o grupo do cala boca. Quando aquele homem gritava filho de Davi, alguém dizia: fica quieto, não me incomode. Pode abrir a boca para adorar.
Pastor Júlio, que a fogueira que foi acesa começou a se apagar. Não, eu estou que nem Paulo. Está na hora da gente reacender de novo o que Tângela cantou aqui esta noite. Eu sou do interior do Paraná. Que culto de oração, eram cultos sobrenaturais, que a gente sabia como começava, mas nunca sabia como ia terminar. Só que o problema, e eu disse ontem aqui, eu sou pastor há muito mais de 15 anos. Porém eu percebi nesta caminhada, André, que esta fogueira, no passar dos anos, dos dias, dos tempos, começou a se esfriar, a apagar. Quando Paulo percebe que a fogueira começa a se apagar, olhe para mim, olha para o texto. A Bíblia diz que Paulo vai adiante e começa a catar um feixe de gravetos. Para quê? Para colocar no fogo, porque senão o fogo se apaga. Não pense você que você vai ser sempre um crente cheio do Espírito Santo se você não colocar lenha nessa fogueira. Não pense você que você vai ser sempre uma mulher cheia do Espírito Santo se você não colocar gravetos nesta fogueira. É por isso que tem gente que começa naquele fogaréu, mas daqui a pouquinho está em cinza, porque se esqueceu de colocar graveto. E alguém pode dizer: pastor Claudinei, quais são os gravetos que fazem a minha vida cheia do Espírito Santo? Lá vai, ainda é o graveto da oração, ainda é o graveto da santidade, ainda é o graveto do amor pela palavra de Deus, ainda é o graveto de viver uma vida íntegra na presença do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu faço parte da geração que não apaga fogo, mas que joga graveto. Se tem mais alguém aqui e pode levantar a mão e adorá-lo. O texto diz: ele vai colocar gravetos. Eu tenho que dar uma acalmada aqui por causa do coração. Eu disse ontem aqui, são 11 procedimentos em 7 anos. E pelo laudo médico eu posso cair morto a qualquer hora. Mas eu disse ontem aqui, Tângela não sabia que a última palavra ainda quem dá é Deus. Estou vivinho e gritando como doido. E continuo jogando gravetos. A Bíblia diz que Paulo está pegando um feixe de gravetos. Se você nasceu no interior, você sabe. Quando a gente pega para fazer um fogo pela manhã, você não pega graveto um por vez, você pega um maço. E é normal ter bicho, aranha, escorpião. Só que o texto diz, pastor Júlio, que quando Paulo abraça o feixe de gravetos, tem uma cobra, tem uma serpente. Lá vai. Segundo os herpetólogos que estudam acerca das cobras, existem aproximadamente no mundo 4.000 espécies. No Brasil, segundo o Instituto Butantan, são 422 espécies de cobras no Brasil. Dessas, 70 são peçonhentas, venenosas, como a cascavel, como a coral, como a jararaca. Agora, interessante é que os habitantes estão olhando para Paulo e percebendo que ele pode inchar ou cair morto. Logo eu entendo que essa cobra era venenosa, era peçonhenta. Porém o texto vai dizer que quando Paulo, irmã Tângela, está pegando o feixe de gravetos, a cobra continua quietinha. Ela só vai se manifestar, vê se você pega, é quando ele vai atirar ao fogo. O texto diz, e você leu comigo, que quando Paulo ajuntou o feixe de gravetos e foi jogar ao fogo, André, uma serpente fugindo do calor. Eu vou repetir. Quando Paulo foi jogar ao fogo, uma serpente fugindo do calor. Lá vai. Porque cobra, serpente não gosta de fogo. O que faz o diabo fugir não é credencial de pastor, grandes porcaria. O que faz o diabo fugir não são meus títulos e nem meus diplomas e nem minha conta bancária, mas o que faz
faz o diabo fugir ainda é fogo, ainda é presença do Espírito Santo. Quando o diabo vê um crente inflamado, possuído pela glória do Espírito, como diz a piazada hoje, tem que dar no pé, correr, porque não suporta. Olhe para quem está do teu lado e diga: o que faz o diabo fugir ainda é fogo. Me ajuda aí. Quando é que a serpente foge? Por causa do fogo. O fogo revela a serpente, pastor Márcio. O fogo revela a serpente. Olhe para mim. O texto diz que quando ele vai jogar, a serpente foge do calor. Quando ela foge, ela morde a mão de Paulo. Mas eu não vou ter tempo de pregar sobre as 3 consequências causadas pela picada ou pela mordida da serpente. Porque o texto diz que a serpente morde a mão de Paulo. Olhe para mim. Paulo vai jogar. Quando Paulo vai jogar ao fogo, a serpente vai morder a sua mão. Quando a serpente morde a mão de Paulo, 3 coisas eles esperavam acontecer. Quantas coisas? 3. Quantas coisas? 3. Você quer saber qual era a primeira? Versículo de número 6. E eles esperavam que Paulo viesse a inchar. Diga comigo, inchar. Diga assim: porque picada de serpente incha. Cuidado quando você encontrar alguém por aí que começou pequenininho, mas daqui a pouquinho pregou num grande evento, cantou num grande evento, e já começou a empinar o seu nariz, que foi mordido por serpente. Porque cobra, quando pica, incha. Olhe para mim, eu vou dizer debaixo do sangue de Jesus. Quando eu falo disso, Nazareno, eu me lembro do meu saudoso pastor José Pimentel de Carvalho. E eu me lembro, André, que um dia, ali na nossa sede em Curitiba, havia naquele dia um grande pregador que estava dos Estados Unidos, convidado para ministrar. Quando o pastor José Pimentel de Carvalho foi apresentar aquele pregador que estava em alta, e disse assim: o pastor fulano de tal está conosco. Eu estava naquela reunião, Nazareno. Ele se levantou e fez assim com o dedinho: pastor não, eu sou reverendo. E ele pregou mais ou menos uns 40 minutos na nossa sede em Curitiba. Os homens se contendem pelas suas protuberâncias conexas, se lontrando a intrepidez patológica e homogêneas mórbidas. E o povo, e eu estava no culto assim, ó. Ah, mas que mensagem, que palavra. Alguém no final do culto pergunta: entendeu alguma coisa? Entender. Eu não entendi nada, porque nos esquecemos, pastor Júlio, que o evangelho da cruz ainda é o evangelho simples. É só pregar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e vai voltar. O resto é resto. Olhe para mim, há um conselho para os jovens pregadores: eu não preciso enfeitar e nem colorir as minhas mensagens, basta eu pregar a simplicidade do evangelho, porque Deus se responsabiliza pela sua palavra. Oh, glória ao nome bendito de Jesus Cristo. Desculpe a minha sinceridade, mas hoje para alguns só é mensagem se tiver uma boa oratória, uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto. Pastor Claudinei, o senhor é contra isso tudo? Claro que não, mas eu preciso te dizer uma coisa: quando subir aqui uma criança, mas o diácono mais simples da igreja, mas quando abrir esta palavra, eu preciso ter a consciência que é Deus falando através da boca dele. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Aí você pode perguntar: pastor, mas tem na Bíblia isso? Claro que tem. Você acha que eu sou bobo de falar aquilo que não está na Bíblia? 2 Crônicas 26. Um moço de 16 anos fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor.
Mas diz o texto, até que a sua fama correu pelo mundo. Criou armas, invenções que atiravam pedras a grande distância. E o texto diz, inchou seu coração. Quando inchou o coração, Uzias entra no templo para queimar incenso. E o texto diz, e mais 70 sacerdotes por detrás disseram, Uzias, não lhe compete queimar incenso, você é rei, não é sacerdote. Ele bateu no peito e disse, André, eu sou o rei Uzias, faço o que eu quero, mas Deus é especialista em abater soberbo. E a Bíblia diz, e a lepra saiu à testa, e morreu de lepra, porque inchou seu coração. Quer mais? Daniel capítulo de número 4, a Bíblia diz, um rei que foi dormir teve um sonho. Você conhece a história? Diz a Bíblia que então Daniel vem à sua presença e diz, ó rei Nabucodonosor, a árvore cujo topo é o céu és tu, ó rei, mas eu lhe aconselho, desfaz os teus pecados e o Senhor terá misericórdia de ti. A Bíblia diz que ao cabo de 1 ano 12 meses, Nabucodonosor, André, está passeando no palácio real da Babilônia, e ele dá uma olhadinha para a grande Babilônia. Segundo o comentário Champlin, que os muros davam 107 metros de altura por 27 metros de largura, que tinha mais de 250 torres, em cada torre um sentinela, mais de 100 portões de bronze. Então Nabucodonosor, ele sai em um dos seus jardins suspenso, que davam 120 metros quadrados, que parecia que flutuava no ar, e ele dá uma olhadinha para as ruas de Babilônia, que eram de tijolos esmaltados, e que havia figuras de dragões e de leões alados de bronze. Quando ele olha para isso, em cima do rio Eufrates, impenetrável, ninguém conseguia conquistar a poderosa Babilônia. Ele olha, André, e diz, porventura, não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder para a glória da minha magnificência? Na mesma hora um santo gritou do céu, cortai-lhe a árvore e seja tirado a sua morada dentre os homens, vai pastar com os bois, até que reconheça que quem manda, quem reina é Ele. Daniel capítulo 5, Belsazar fez uma grande festa, convidou 1000 homens. A história diz que ele veste os servos com roupas de mulheres e as mulheres com roupas de homens. Ele manda trazer o santo e começa a profanar o que é santo, os utensílios da casa de Deus. Mas olhe para mim, dê glória a Deus se quiser. No meio da festa, diz a Bíblia que uma mão começa a escrever na parede. Sabe por quê? Olhe para mim e eu te respondo. Porque o Deus que eu prego é especialista em acabar com festa do diabo. Não, eu vou melhorar e dê glória a Deus se quiser. Eu profetizo esta noite, Deus é especialista para acabar com festa de Satanás. No meio da festa, no meio da dança, Deus se manifesta e uma mão escreve, Mene, Mene, Tekel, Parsim, contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, não dá mais para você, Belsazar, porque nesta hora o rio Eufrates estava sendo desviado e a poderosa Babilônia estava sendo conquistada pelos medos e os persas, porque Deus é especialista em abater gente soberba. Mas eu gosto de uma coisa. Filipenses capítulo 2 e verso 5, quando o apóstolo diz, e que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou,
e foi achado na forma de homem. Mas o que eu gosto do texto, pastor Márcio, e se humilhou até a morte, morte de cruz. Lá vai, se até Jesus se humilhou, quem sou eu e quem é você para andar de narizinho empinado? Nós não somos melhores do que Jesus, mas eu vim profetizar. Deus está levantando uma geração que ainda reconhece que só Ele é, que só Ele pode, que só Ele faz. Oh glória! Eu sei que eu estou pregando para uma geração que aguentou até esta hora da noite e que está aqui dizendo: Jesus, pode contar comigo, com as minhas misérias, mazelas, com os meus defeitos. Eu reconheço que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo. É para você que eu estou pregando esta noite. Fica tranquilo, a sua graça se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Vem vindo um tempo novo de Deus. É com você que Deus está contando para sacudir esta cidade, para sacudir esse estado. Se tem alguém que recebe esta palavra e pode adorá-lo, porque picada de serpente incha. E o texto diz: e eles esperavam que ele viesse a inchar. Eu não vou pregar das outras, mas lá vai. Quer anotar? Segunda razão, ou a segunda coisa que a picada de serpente causa em alguém. Primeiro, incha. Segundo, perda da visão. Eu tenho um tio, hoje ele é falecido, o tio Carlos, presbítero da igreja no interior do Paraná, Cerro Azul. Quando ele era jovem, foi mordido por uma cascavel e ele perdeu 90% da sua visão. Porque picada de serpente, perda da visão. Vai doer, mas eu vou dizer: que geração é esta tão fraca de visão? Não, eu estou dizendo, eu não prego nada mecanizado, decorado, está descendo aqui e eu vou falando. Aí tem alguém que diz assim: mas por que fazer esses eventos? Por que gastar dinheiro com esses encontros de ano em ano? Ah, seu fariseu, seu hipócrita, é que a tua visão é tão curtinha. Você não consegue enxergar a grandiosidade do plano de Deus para esta obra. Aliás, eu vou dizer, tem gente que até tem visão, mas é só de fracasso e de derrota. Me lembrei do moço de Eliseu, quando deu uma olhadinha e viu o grande exército da Síria. Tangela levou a mão e disse: vamos morrer, é só eu e o senhor e eu, mordido pela serpente. Visão curta, visão míope, mas a visão do profeta é: vem cá, rapaz, vem cá, porque eu vou orar. E a Bíblia diz que quando Eliseu ora por ele e ele sai novamente, ele já não vê mais exército da Síria, mas ele vê carros e cavalos de fogo. Eu estou sentindo graça de Deus nesta palavra. Deus vai levantar uma geração com visão e o reino de Deus vai crescer. Terceira, vocês me dão mais 5 minutos? Primeira, incha. Segunda, perda da visão. Terceira, eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto. Porque picada de serpente ou incha, ou perde a visão, ou mata, morre. Aí eu preguei tudo isso para te dizer: olhe para mim, eu prefiro que você tenha uma morte física, mas não tenha uma morte espiritual. Eu já disse lá em casa, meu filho está aqui, e a minha esposa Silvia e meus 2 filhinhos ficaram em casa. E eu já disse para ela, eu disse ontem aqui, em 7 anos, 11 procedimentos, mais de 11 estende no coração. Olhe para mim, 2 laudos, médicos dizendo que eu posso ter uma morte do miocárdio a qualquer momento e carinho infartado. Mas eu já disse lá em casa, eu prefiro que a minha esposa chore por mim dentro de um caixão do que um marido perdido e longe dos caminhos do Senhor.
vim te dizer esta noite, e eu não vim brincar de pregador. Aliás, eu não sou pregador, eu sou pastor de igreja. E eu preciso te dizer com todo o amor que eu prego para as minhas ovelhas em Passo Fundo. Eu preciso te dizer esta noite: é preferível você ter uma morte física. Sabe por quê? Porque morrer fisicamente, mas morrer com Cristo, é entrar nas mansões celestiais ainda esta noite. Oh, glória! Eu estou me lembrando de 1 Reis capítulo de número 21. A Bíblia diz: e Nabote apedrejado, Acabe tentando roubar a sua herança, pastor Júlio. Mas o texto diz, e parece que eu vejo, Nabote sendo apedrejado e o sangue correndo pelo seu rosto, e ele dizendo: oh Acabe, oh Satanás, eu estou morrendo fisicamente, mas não vendo minha herança. Eu continuo fiel ao meu Deus. Atos dos Apóstolos, eu preguei ontem, capítulo 6. Estevão apedrejado, mas apedrejado dizendo: eu não nego a Jesus. Eu me lembrei de Policarpo, quando ele é colocado em uma cruz, alguém acende a fogueira e diz: nega Jesus, e ele olha e diz: já faz 86 anos que eu sirvo a ele, nunca me negou. Acenda logo esta fogueira, eu quero me encontrar com Cristo na glória. Eu me lembrei agora de Inácio, discípulo do apóstolo João, bispo da igreja de Antioquia, quando o imperador Trajano dá ordem, sentencia para que ele seja jogado às feras de Roma. A história diz que Inácio está de joelho no meio das arenas gritando: abri os portões depressa, vinde cruéis tortura de demônios, mas faça com que eu me encontre com Cristo ainda hoje na sua glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Você quer ver como Deus está nessa noite? Pegue na mão de quem está do teu lado. Se esta palavra vem do céu, sinta agora o que eu estou sentindo. Vai, abre a boca para dar grito de glória. Vai, pega essa presença aí. Vai. Urabacala sura mandaraia. Está descendo. Você não vai vender a sua herança. O diabo disse que você não ia chegar, mas para vergonha do diabo você chegou. Mas você não para hoje aqui, você continua. Está descendo graça do céu aqui. Faz quanto tempo que não fala em línguas estranhas? Receba renovo do céu aí agora. Abre a boquinha para adorar. Oh, glória! Tem uma morte física, mas não tem uma morte espiritual. Fica de pé, por favor. Eles estão olhando e estão esperando Paulo inchar. Eles estão olhando e estão esperando Paulo perder a visão. Eles estão olhando e estão esperando Paulo cair morto. Eu gosto do texto e eu preciso aplicar porque eu sou pastor. A serpente pica quem? O líder. Eu vou dizer. É por isso que o pecado do líder precisa ser tratado de forma diferente do pecado do membro, porque as consequências são maiores dentro do reino de Deus. É por isso que há um peso maior sobre os nossos ombros. A serpente sabe que se derrubar um líder, ele derruba uma congregação, ele derruba uma casa. É por isso que se posicione esta noite e diga que não, Satanás.
Deus me levantou e eu continuarei defendendo a minha casa, meu ministério, a minha igreja, para a glória de Deus Pai. O texto diz: e a serpente está pendurada na mão de Paulo. Aí eu preguei tudo isso, Tângela, para dizer que se Paulo foi picado pela cobra, isso quer dizer que eu também posso ser picado. Aliás, ninguém aqui é melhor do que o apóstolo Paulo, porque se ele foi picado pela serpente, eu também posso ser picado pela serpente. Mas eu gosto do texto, porque o texto diz: e eles estão esperando Paulo inchar, Paulo perder a visão ou cair morto. Mas vê se você pega, Paulo não incha, Paulo não perde a visão e nem cai morto. Por que, pastor? Pergunta por quê? Sabe por quê? É porque Paulo tinha uma coisa, pastor Júlio, chamada antídoto. O que é antídoto? É quando alguém é picado por uma serpente venenosa. A primeira coisa, André, que se faz é levar ao hospital. Então se aplica o antídoto para que o veneno não se espalhe pelos outros órgãos e a pessoa permanece viva. O diabo pensou e até pode ter te mordido e disse: agora Claudinei incha, agora Claudinei perde a visão, agora ele morre espiritualmente. Mas eu vim te dizer, debaixo do sangue de Jesus, você não inchou, você não perdeu a visão e não morreu. Sabe por quê? Porque você tem antídoto. Ô Claudinei, aonde é que foi dado a receita? A receita foi dada às 3 horas na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo é o nosso antídoto contra o veneno da serpente. Eu venho te dizer, debaixo do sangue de Jesus, você não vai inchar, você não vai perder a visão e nem vai morrer espiritualmente, porque você tem o antídoto. O sangue de Jesus Cristo nos blinda. Estamos blindados. Só que aí eu preciso terminar. A cobra está onde? Está presa na mão de Paulo. Quanto tempo? Não sei. Mas está ali. A cobra continua presa. Os habitantes estão olhando e dizendo: vai inchar, vai perder a visão, vai morrer. E a cobra está ali, incomodando. Pastor, e como é que faz para ela soltar? Só tem um jeito, e está no texto. O que foi que Paulo fez? Pegou? A cobra está aqui, não quer largar. Aí eu vou profetizar. Eu não sei qual é a cobra que está te mordendo, te incomodando. Pastor, é na minha saúde. Está doendo. Pastor, é na minha família, no meu relacionamento, está incomodando. E ela está aí, está presa na sua mão, mas continua grudado em ti. Pastor, o que eu faço para que ela largue? A receita está em Atos 28. E Paulo fez o quê? Pegou a serpente. Vai para o fogo. Porque fogo ainda queima a serpente. Eu preguei tudo isso para te dizer, sabe qual é o lugar dessa doença que te incomodou até hoje? Hoje ela vai para o fogo. Esse problema no teu relacionamento, sabe para onde é que ele vai hoje? Ele vai para o fogo. Esse problema na tua vida financeira, sabe para onde ele vai hoje? Ele vai para o fogo. Hoje vai ser queimado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Se você quer oração e jogar o que está te incomodando no fogo, em 30 segundos de pé aqui, porque hoje a serpente já tem destino. É no fogo, será queimada pela presença. Venha, pode jogar no fogo, o fogo ainda queima. Glória.
fogo. Essa doença vai para o fogo. Esse problema de relacionamento vai para o fogo. Porque a única coisa que pode resolver ainda é o fogo do Espírito Santo. E ele queima. Oh glória. Eu estou sentindo graça do céu aqui. Você não volta para casa com essa serpente pendurada na tua mão. Não volta. Hoje você não volta para casa com ela te incomodando. Ela hoje vai para o fogo. Eu estou sentindo graça do céu aqui. Antes de a gente orar, eu preciso fazer um apelo. Se porventura alguém entre nós esta noite que ouviu a palavra de Deus e que por alguma razão você se afastou dos caminhos de Deus, mas hoje você quer voltar e abraçar o Senhor Jesus, olhe para mim. Eu não estou lhe oferecendo uma religião, porque a religião não salva. Eu não estou lhe oferecendo uma placa de igreja, porque a placa de igreja também não vai te levar para o céu. Mas eu lhe ofereço Jesus. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, um dia, Tanja, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Onde está a primeira pessoa que quer levar Jesus para sua casa? Me dá um sinal bem rapidinho. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém? Me dê um sinal, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? 30 segundos. Se Jesus voltará hoje, onde é que você vai passar a tua eternidade? 20 segundos. Tem alguém para Jesus? Todo mundo aqui já serve a Jesus? Não tem ninguém que precisa reconciliar? Tem uma vida. Vem cá. Que Deus te abençoe. Deixa eu te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Onde está a segunda pessoa, eu quero orar por você. A segunda está vindo aí. Dá para dar glória a Deus? A terceira está chegando aqui. A quarta está aqui. Oh glória. O problema nosso é que a gente até salta, a gente até aplaude, a gente até adora quando a gente vê o paralítico levantar. Mas eu nunca li na Bíblia, Nazareno, que tem festa no céu quando o paralítico anda. Mas eu já li na Bíblia que o céu... Não, você não pegou. Começou uma festa agora no céu. Nós já estamos festejando desde ontem aqui, mas a festa começou no céu hoje. Porque quando o pecador se arrepende, o céu se alegra. Pastor Júlio, ora por esse povo, por favor. Está aqui, desceu. Vem cá, Júlio. Olha por esse povo. Me ajuda aqui porque o meu fôlego foi embora. Abençoa esse povo esta noite. Ministra sobre eles a bênção de Deus. Levanta as mãos aos céus. A palavra liberta, a palavra é pão, a palavra é mel, a palavra é poder. Diga comigo, a palavra me trouxe vitória. Agora diga ao Satanás, esse ano de 2026 é um ano de salvação na minha família e da minha vitória. Levanta a tua mão bem alto e ora comigo, Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença santa, gloriosa, eterna, Senhor, poderosa, nós oramos, Senhor, e oramos para aqueles que vieram se reconciliar nesta noite. Eleva a xandal e a queria na brandara bacara. Em nome de Jesus, meu Deus, vai quebrando as correntes, vai quebrando os cadeados agora, vai quebrando todo o mal agora, todo o imperador do inferno agora, em nome de
Maravilhoso Deus, eterno e bondoso Pai, na tua presença agora em oração, estamos orando, clamando, suplicando, invocando o teu nome. E nesta noite, ó Pai, nós acreditamos, ó Deus, que está tendo salvação, libertação, restauração, renovação, porque nesta noite, ó Deus, o laço foi quebrado, a obra foi desfeita e o teu nome está sendo glorificado. Quem pode levantar a mão, recebe a presença, recebe a graça, recebe o poder, recebe a unção, recebe o renovo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória a Deus. E falar basura e andarás. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui, ó, nós temos aqui almas rendendo-se aos pés de Jesus. Glória a Deus. Diga assim junto comigo, vocês que estão rendendo aos pés de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Eu quero encerrar com essa canção. Podem voltar para os seus lugares. Eu ouvi alguém pedindo, não sei quem foi, através da natureza. É uma profecia que Deus me revelou numa madrugada. Ele cantou essa canção no meu ouvido. E de lá para cá tem uns 15 anos ou mais, aconteceu as maiores catástrofes em água no planeta. Jesus está falando através da natureza. Pode soltar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não acreditarão no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Não deram ouvidos quando disse que mandaria chuva e destruiria toda a terra. Quando disse a Abraão: tire os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei. Nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo e comigo não se pode brincar. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo que o fim se aproxima, mas estão virando as costas. As montanhas estão desabando e as casas arrastando, famílias sendo separadas pela dor da morte que há muitos soterram, levando sonhos, levando alegria, levando projetos. E Deus falando, Deus mais uma vez está falando através da natureza. Em algum lugar da terra está acontecendo agora quase a mesma história. Os rios se transbordam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. Eu ouvi essa canção sendo cantada. Deus cantou essa canção inteirinha pra mim. E quando eu acordei, eu peguei o gravadorzinho e gravei. Deus já estava falando. Deus está falando e ninguém quer escutar. Estamos pregando e dizendo
Catarina, Rio Grande do Sul, esse ano em Minas Gerais, Rio de Janeiro. Deus mais uma vez está falando através da natureza. Está acontecendo no mundo inteiro quase a mesma história. Os rios se transbordam, as ruas se alagam e as vidas vão embora. E a natureza geme, então ela reage, causando destruição e morte. O povo não entende, mas é a mão de Deus. Ele não aguenta mais. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. O pecado do homem está cheirando mal a narina de Deus. E nós não paramos de pregar, porque Jesus está voltando. Isso, bem forte, para Jesus, para Jesus. Toda a igreja se coloca em pé, meus amados. Já vamos encerrar o culto. Lá atrás está o pastor Júlio, lá com os biscoitos, com os livrinhos dele. Vai lá abençoar a vida do pastor quando você sair daqui. O Nazareno também está com os pendrive ali atrás, irmão. Olhe para mim aqui, ó. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu hoje aqui. Qual foi a maior bênção que Deus derramou hoje sobre nós aqui? A salvação. Salvação. Almas renderam-se aos pés do Senhor Jesus, através da vida do nosso pastor Cláudio Ney. Pastor Cláudio Ney, 3 vezes, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. É o Senhor que vai te recolher. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Feche teus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, amado Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está aqui conosco e vai ir conosco para o nosso lar. Muito obrigado, Jesus, por essa grandiosa festa que o Senhor proporcionou para nós. O Senhor nos deu as bênçãos, não só foi de salvação, foi de cura, de libertação financeira, e o Senhor entrou com providência nos locais que ainda as pessoas vão ver. Muito obrigado, Jesus, e toda a igreja diz... Quem vai orar pela vida do pastor Cláudio Ney, pela nossa amada cantora Tângela, diga amém. Amém. Estenda a tua mão ao cantor Nazareno, todos nós aqui, amém? Amém. Estenda a tua mão para cá, então, vamos encerrar o culto. Faz assim, para receber. Recebe aí. Que o grande e infinito amor do nosso Deus e Pai, e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do amado Conselheiro Rabacalabai, o Rabassuriandamai, o Consolador, que esteja com toda a igreja, e toda a igreja dá um amém pentecostal para Jesus. Maravilha, abraça teu irmão. Estamos despedidos em nome de Jesus.